momento que a CIPA está promovendo, porque tem uma conexão com saúde mental. Então, a nossa proposta aqui hoje é trazer a gente para o momento presente, porque quando a gente se percebe, a gente também está trabalhando a nossa saúde mental. Isso é muito importante. Tanto para que a gente tenha entregas melhores, né? Também para que a gente possa se curar. Às vezes a gente está com uma dor no lombar e não sabe o porquê, mas é porque a gente não se observou o dia inteiro, em como a gente está sentado, em como a gente está se movimentando, né? Então, a Grazi, que veio aqui com a gente hoje, ela vai explicar um pouquinho sobre essa consciência corporal, um pouco também sobre como a gente trabalha a nossa saúde mental. E o mais importante de tudo é que é responsabilidade nossa, né? Individual. Então, passo a palavra a Grazi, estejam abertos e é um bom momento para todos nós. Obrigada. Oi, gente, tudo bem? Se vocês estão atarefados, me perdoem, né? Eu fui escalada para esse horário, me deram 30 minutos, prometo que eu vou ser pontual, não vou atrapalhar a agenda de ninguém, nem a demanda. Não sei se vocês estão felizes de estar aqui ou se está bom, está relaxando. Então vamos tentar otimizar ao máximo. Então, como a gente está no Janeiro Branco, né, para a gente tratar as questões de saúde, principalmente da saúde mental, dá para me ouvir? Acho que o som dá só para baixar um pouquinho. A minha voz é meio baixa? Vai ser bom aumentar o vídeo. É? O pessoal pode também escutar o som. Se não estiver ouvindo, fala, O tá? pessoal de casa tá ouvindo? Dá um oi no chat. E quando a gente fala de ansiedade, é muito complexo, né? Porque a ansiedade, ela vem de diversos fatores. Pode ser da questão, né, orgânica, às vezes uma má alimentação, o excesso de dopamina, intestino inflamado. Se você é uma pessoa mais enérgica, que gosta do movimento, às vezes ficar muitas horas sentado, parado, é super desafiador, porque o teu perfil é mais de movimentação. Então, partindo do princípio, né, da unidade, cada um pode ter um quadro de ansiedade. A questão da ansiedade é que a ansiedade ela é boa, né? A gente tem ansiedade para várias questões, aquela ansiedade que te movimenta, aquela ansiedade que te motiva, né? Se tu tem uma viagem, se tu tem um grande projeto, é importante essa ansiedade. A questão é quando ela é muito, quando ela destoa e quando ela se torna crônica e ela começa a te incapacitar. Esse é o problema, porque às vezes a ansiedade ela mascara outras questões mais profundas. Porque sempre quando a gente fala da ansiedade, na verdade a gente está falando o quê? De medo e insegurança. A gente acha que a gente é um ser racional, lógico. Sim, somos, muito, né? Somos seres racionais. Mas na maioria das vezes a gente é muito mais emocional. Somos muito mais reativos, né? Normalmente a gente atua, depois reflete, pensa. E quando a gente está no meio corporativo, a questão do autocontrole tem que ser maior, né? A gente tem que oferecer mais eficiência, tem questão de prazo, né? Tem questão de cliente. Então, assim, tu tem que gerenciar o teu quadro interno, o que aconteceu lá fora, às vezes tu está com um problema pessoal, familiar, passando por um processo de separação, luto, enfim, o que for. E chega aqui, você tem que ser eficiente, você tem que dar conta, né? E como que a gente gerencia tudo isso? Através do meu comprometimento comigo mesmo e da minha capacidade de consciência. Porque estar consciente não quer dizer que eu não vou ter conflitos, mas quer dizer que eu me apoio, quer dizer que eu estou comigo, quer dizer que eu sou a pessoa que vai ter a capacidade de me regular. Porque se a gente for visitar a nossa infância, visitar os momentos desafiadores em nossa vida, é muito difícil alguém ter nos ensinado a nos regular. Normalmente na infância, tu pede um colinho, pede a mão, fica quieto, não incomoda, taraná, né? E a gente não percebe que essa voz ecoa por toda a nossa vida. Então, na verdade, a gente passa boa parte da nossa vida dependente e vulnerável na infância, e isso cria informações, né? Eu gosto de brincar assim, imagina que a gente é um recipiente, chegou aqui com uma água bem limpinha, né? Aquele bebezinho lindo, né? Fofinho, e aí, dependendo dos quadros emocionais das pessoas que cuidaram da gente, não é questão de julgar se está certo ou se está errado, né? Porque às vezes tem pessoa que é super amorosa, mas ela é ríspida. Então, na verdade, assim, que informações a gente recebeu, que energia a gente recebeu, como eu fui amado, como eu fui educado, como eu fui regulado. Porque às vezes a percepção de amor é diferente um para o outro, né? Então, quando a gente está vulnerável, a gente precisa do outro. E a gente precisa de que alguém nos regule. Então, na verdade, quando a gente está falando de ansiedade, a gente está falando de medo e insegurança. Então, na verdade, a gente tem que visitar as nossas memórias
do que me gerava medo, do que me gerava insegurança, como eu era regulado, quem me protegia, quais eram as minhas referências. E aí a gente traz para o hoje, né, 2026. O que eu faço por mim agora? Se eu não fui ensinada a me regular, o que eu faço para me regular hoje? Quais ferramentas eu tenho? Porque a informação está aí, né, gente? Informação não falta, conhecimento não falta, mas e a aplicabilidade? Eu sempre gosto de falar, saúde mental é igual dieta, todo mundo sabe. Ah, isso aqui tem tanto de caloria, isso aqui engorda, nananã, mas na hora que a gente vê aquele lanche, aquele doce, a gente vai comer. E a gente sabe que vai engordar, mas assim, às vezes a gente não consegue segurar, não tem esse autocontrole. E a saúde mental é assim, às vezes a gente sabe que aquela reação, aquela situação não vai nos levar àquele resultado, mas quando vê a gente já fez. Então saúde mental nada mais é do que a tua capacidade de ter consciência dos teus estados internos e a tua capacidade de regular. É difícil? Mas a gente tem ferramentas para isso. Então vou trazer só algumas questões, hoje é bem pouquinho, né? Só tem 30 minutos, daria para falar umas 3 horas, ainda seria pouco, para a gente observar isso, né? Quanto mais calmo, mais presente, mais consciente dos processos a gente está, mais a gente pode se regular. E como a gente se regula? Visitando o que a gente recebeu. Esse é o paradoxo, porque às vezes a gente foi regulado no grito. Cala a boca! E aí tu fala, já estou na pressão. Como é que eu me regulo? Então, a gente tem que visitar essas memórias e falar, tá dando certo? O que eu aprendi que não dá mais certo hoje? Como eu posso fazer isso por mim, né? Então, saúde consciencial é determinada pelo nível de lucidez concernente à qualidade da vontade das intenções impregnadas nas manifestações pessoais. Né? Qual é a qualidade dessa vontade? Que intenção carrega por detrás, né? O que eu faço por mim? O que eu faço pelo outro? Como eu atuo na minha vida pessoal? Como eu atuo no mundo corporativo? Eu sou eficiente lá, mas eu chego em casa e estou uma dinamite, né? Como que eu vou me regular? O corpo deveria ser percebido primeiro como um produto da consciência e apenas secundariamente como objeto material. O corpo é o produto da consciência. Então pense nas doenças. Por muito tempo, a medicina não levava muito em conta as questões psicossomáticas, né? E hoje, né, com a evolução da neurociência, da epigenética, entendeu-se que a somatização das emoções levam a um quadro crônico que podem desencadear uma doença, porque às vezes nem sempre o sintoma já é a doença. Às vezes o sintoma é um alerta e depois desenvolve a doença. Eu trabalho muito com a questão da bioenergética, né? Porque a minha formação é medicina chinesa. Então, na verdade, para os povos orientais, para os indianos, eles entendem que o corpo é energia. Essa questão energética é inquestionável para eles. Mas para a nossa medicina ocidental, até pouco tempo atrás, falar de energia era bobeira, era balela, era misticismo, né? Mas, na verdade, nós somos um campo energético, né? Nós somos um campo eletromagnético. Somos eletricidade. Tanto é que se coloca o marca-passo, vai passar ali no aeroporto, o que acontece? Apita, né? Então, nós somos um corpo totalmente volátil, né? Um corpo totalmente suscetível e a gente é um corpo de troca. Então, o que eu recebo, o que eu entrego, o que eu engulo, não só em alimento, mas em palavras, né? Em emoções, como eu gerencio, para onde eu levo isso, como eu me regulo, como eu solto isso, né? E aí, se o meu corpo ele é o produto da minha consciência, a forma que eu estou tratando esse corpo vai dizer o nível da minha consciência. Então, resumindo aqui, fatores que contribuem para a ansiedade, né? Genética, estresse, traumas, padrões de pensamento, estilo de vida, condições médicas. Aqui, quase tudo, gente, mesmo que a gente fale a genética, quase tudo hoje a gente consegue, através da consciência, através da disciplina e do comprometimento, melhorar. Por quê? Genética tem a questão muito dos fatores de estilo, né? Por exemplo, se às vezes uma família que gosta muito de comer, que o afeto é demonstrado pela comida, e aí fala, na minha família todo mundo é mais cheinho. Mas não é só questão da genética, porque desde a infância, digamos, a relação com a comida sempre foi de afeto. Então, às vezes tu tá nervoso, tu tá ansioso, tu tem vontade de comer, porque aquilo te acalma, aquilo te traz um conforto. Por que o doce é tão atraente? Porque o doce libera dopamina imediatamente, traz memórias de aconchego, da mãe, não é a mãe que vai dar um docinho, né? Quando a gente traz a nossa infância. Então, assim, a gente tem que olhar o que é genética, de fato, e o que foi aprendido. E o que a gente pode melhorar, que concomitantemente vai melhorar a minha saúde mental.
O estresse, né, que muitas coisas não dependem da gente, o estresse também é fator do cotidiano, tem o estresse que a gente consegue controlar e tem o estresse que a gente não consegue controlar, e a partir do momento de estresse é o quanto que a gente consegue depois tirar aquele momento só para voltar ao eixo, né, porque a gente sai do eixo e volta, então saúde mental é como eu trouxe anteriormente, é só ter consciência dos teus processos, voltar o mais rápido que tu puder para o teu eixo. Traumas, aqui eu acho que é um dos que mais contribuem, porque hoje, se a gente for estudar neurociência, o que mais fala é que o trauma, ele cria uma psiquiálise, então normalmente se esse trauma não é tratado, cria uma sombra que causa a tua reatividade. Então se tu teve um trauma às vezes lá com 10, 12 aninhos, dependendo do quanto tu é espremido, né, do quanto tu precisa oferecer às vezes um resultado rápido, tu pode estar respondendo mais pela lente do trauma do que pela tua lente real mesmo, né? Do que tu é, de fato, hoje. Porque às vezes tu está respondendo de acordo com o teu comportamento aprendido lá para se defender. Então tem pessoas, a gente fala assim, nossa, aquela pessoa ela é tão correta, tão bacana, tão legal, mas ela às vezes ela é ríspida, mas vai visitar às vezes o que aconteceu com ela, né? Será que não foi o jeito que ela aprendeu para se defender? Que às vezes tem situações, às vezes a pessoa tem que ser ríspida para obter o espaço dela, né? E aí às vezes ela não sabe mais fazer o caminho de ser amoroso. Ela nem aprendeu isso, né? Então a gente tem que sempre respeitar a individualidade, porque a gente não sabe o trauma que o outro carrega. E esse trauma não curado gera muita ansiedade. Padrões de pensamento, que normalmente estão associados a tudo isso, né? Se tu tem estresse, com certeza teu padrão de pensamento já, né? Estilo de vida, que eu também associei ali a genética. Condições médicas, né? Que daí tem pessoas que têm características, hoje, por exemplo, TDAH, autismo, né? Tem muitas questões que a pessoa já tem uma tendência a pensar de uma forma, se aquilo não sai de acordo com o que ela gosta, ela já tem uma resposta ao estresse maior, agentes estressores maiores, e aí a gente tem que dar atenção a isso também. Lê só, me diz quanto tempo eu tenho. Sintomas psicológicos e emocionais, preocupação excessiva e incontrolável, irritabilidade e inquietação, acho que todo mundo sente um pouquinho isso em algum momento. Dificuldade de concentração, medos intensos, pensamentos repetitivos e catastróficos. A questão da ansiedade, que a gente tem que ligar o alerta, é assim, todo mundo tem ansiedade, todo mundo tem períodos de ansiedade, a gente não é, né? A gente oscila mesmo, a gente é aquele gráfico para cima, para baixo, eu sempre falo, a energia do universo é essa, o universo expande, contrai, né? Tu sobe a montanha, tu tem que descer, tudo isso faz parte. A questão é quando isso está te desregulando, quando isso está atrapalhando a tua vida. E quando tu tem um momento de muito estresse, ou de medo intenso, ou de trauma, o teu corpo ele vai para o estado de vigília permanente e aí tu pode começar a ter isso, que é pensamentos repetitivos e catastróficos e medos intensos. Aí por isso que às vezes é preciso entrar com uma medicação, é preciso, né, ter todo esse processo. Tu pode até ter uma medicação num período, porque realmente às vezes está num momento descompensado, mas mesmo assim buscar outras vias para que tu tenha capacidade de se regular. E através do autoconhecimento a gente pode ser o nosso maior aliado, né? Não esperar só ajuda de fora. Entender os teus processos, acolher, ser o teu melhor amigo, entender que às vezes aquela mão que tu espera estender lá na frente está do teu outro lado, tá? É mais fácil, na medida que a gente acolhe, se abrace. Não espere muito o abraço do outro. Porque na maioria das vezes as pessoas buscam o nosso abraço. Poucos irão te oferecer. Então eu tenho na questão da regulação, a gente usa a borboletinha aqui, ó. Baixa a cabeça e vai dar conta, querido, vai dar tudo certo. Sintomas físicos, quem não sentiu o coração acelerado, palpitação, falta de ar, tremor, sudorese, tensão muscular, problemas gastrointestinal, tontura, sensação de desmaio, insônia ou sono reparador. Gente, insônia que hoje está muito associada ao uso de tela, tá? Hoje a gente está totalmente viciado em tela, no momento que a gente pode dormir e relaxar, a gente está ali, ó, olhando, e aí o que acontece? Informação gera pensamento que vai gerar uma resposta fisiológica. Então, se eu estou lá para dormir, hoje a gente não tem controle do nosso feed, né, o que está rolando lá. Daqui a pouco vem uma informação de geopolítica, de acidentes, tu já vê aquilo, teu coração já dispara, tu já tem uma adrenalina, noradrenalina, já não vai dormir bem. Então, essa higiene do sono é muito importante, porque às vezes a empresa oferece várias ferramentas, momento de colocar o olhinho, ali colocou ali a salinha, mas tu fica o dia inteiro vendo coisas, né, que despertam a tua adrenalina no celular, provavelmente vai ser difícil tu relaxar, provavelmente vai ser difícil tu encontrar essa calma. E o mais interessante, pessoas que têm grande demanda, elas começam a achar que o fato delas estarem aceleradas, elas estão sendo eficientes. Esse é o nosso grande desafio. Quando a gente tem muita demanda, a gente fica acelerado, daí a gente acha
que a gente está eficiente, mas excesso de aceleração, excesso de pensamento, na verdade, às vezes leva a uma procrastinação. Então a gente tem que ter segurança, porque às vezes a gente calmo, relaxado, tem muito mais clareza mental. Só que o mundo que a gente vive hoje, que é o mundo moderno, ele tem um descompasso biológico. O mundo é uma realidade e o nosso corpo é outra. A gente deveria comer, ficar um pouquinho parado, relaxar, mas a gente come rápido. E está tudo certo, esse é o mundo real, esse é o mundo moderno. Mas como eu gerencio isso? Como eu me modulo? Um dia estressante, o que eu faço por mim? Não é só para academia, às vezes tu tem que tirar o calçado, pisar na grama, respirar, ter presença, ouvir uma música calma. Se tu regula indo lá para academia, puxar um monte de ferro, vai. Se tu regula fazendo uma luta, vai. Mas também encontra essa calma, porque também tensão em cima de tensão, uma hora explode. Então, momentos de tensão, momentos de relaxamento. O músculo contrai, o músculo relaxa. O universo é esse movimento, é esse fluxo. Por isso a respiração é tão importante, porque eu abro, eu fecho. Então, na medida que a gente vai para dentro, a nossa entrega para fora também é maior, tá bom? Eu vou pedir para vocês fecharem os olhinhos, sentirem os pés de vocês no chão, coluna retinha, só para a gente fazer aqueles 2 minutinhos de atenção plena, de cuidado, porque quando a gente está com a gente, o mundo pode cair, mas a gente dá a volta por cima e fica tudo bem. Coloca a mãozinha aqui no peito para a gente encontrar a nossa coerência cardíaca. Coerência cardíaca nada mais é do que prestar atenção ao centro do teu peito. E o que é prestar atenção? É levar energia. Aonde eu levo a minha atenção, eu levo a energia. Então relaxa, respira. Põe a mão no peito mesmo. Por que é tão difícil sentir o peito? Bota a mão lá, respira. Solta bem o ar. E presta atenção no som. Apenas atenção ao centro do peito, ok? Não precisa fazer força. Observa teus pensamentos. Quero agradecer pelo tempo de vocês e dizer que, por mais ferramentas que tenhamos, o nível de consciência ele atua na medida da nossa atenção. Então, pegue as informações, tragam para vocês e, o mais importante, se apoiem. Em momentos de não regulação, em momentos de sair um pouquinho fora, respira. Encontra teu eixo, dá energia para ti. A gente tem que primeiro depositar no nosso recipiente e depois compartilhar. Quanto melhor a energia do que eu tenho dentro, melhor a energia do que eu distribuo fora. Obrigada pela atenção de vocês. Obrigada, Grazi. Obrigada.